Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E neste terceiro bloco, nós continuaremos a debater o tema Conselho Tutelar e Defesa da Criança e do Adolescente com o promotor de justiça, Dr. Sacha Alves. E continuando, doutor, a falar sobre as eleições, para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, nós gostaríamos de saber esse processo unificado de eleições. Qual o comentário que o senhor poderia fazer? Foi realmente satisfatório? Precisa melhorar? Olha, foi muito insatisfatório, né? Assim, na verdade, precisa melhorar e muito também, né? A leitura que não sou eu, mas muitos outros colegas que são promotores da infância no país, nós temos é que esse relatório, esse processo, ele precisa ser reavaliado, né? Porque o que acontece? Como a gente estava falando, né? Poxa, Mossoró são em torno de 170 mil eleitores, compareceram apenas 10 mil, né? Mas olha, foi muito problemático, né? Com 10 mil, imagine se tivesse comparecido 40, 50, 60, não teria dado conta, né? Porque com 10 mil foi muito difícil o processo de escolha, né? Então, assim, o poder público local subestimou a demanda. Isso não aconteceu só aqui, aconteceu em muitos municípios. No Rio Grande do Norte, foi muito, as filas ficaram quilométricas, enormes, né? Então, houve uma falha no planejamento, mas existe também uma outra falha, e essa é seríssima, que é o seguinte, né? Numa eleição ordinária, naquela eleição para governador, para prefeito, para presidente, existem umas leis que vão dizer o seguinte: olha, o candidato, ele não pode comprar votos, ele não pode transportar eleitores, porque se ele fizer isso, ele vai perder o mandato dele e, inclusive, ele vai ser preso. Isso configura crime eleitoral, né? Vocês sabem muito bem disso. Nas eleições do Conselho Tutelar, houve uma falha muito grande da lei, que foi o seguinte: um aspecto positivo, estabeleceu uma data única para dar visibilidade ao tema, mas não estabeleceu nenhuma sanção. Então, nós nos deparamos com situações absurdas no dia das eleições aqui em Mossoró, de gente transportando eleitor, vans, ônibus, transportando descaradamente, à plena luz do dia, eleitores, e não havia aquela sanção de parar, de prender e de coibir aquelas sanções. Então, é muito difícil você fazer uma fiscalização. E outra coisa, outro fato muito grave também, e aqui eu estou num programa que sabe muito bem disso que está falando, né? Nas eleições ordinárias, quem coordena aquelas eleições é um juiz eleitoral. O Dr. Erval foi juiz eleitoral que Mossoró, fez um trabalho exemplar de moralizar as eleições, caçando duas candidatas, de maior peso político local. Fez um trabalho, né, fantástico. Eu posso dizer isso porque as ações já foram julgadas, né? Então, de parabéns. Só que nas eleições do Conselho Tutelar não existe um juiz que vai organizar aquilo. Quem organiza é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, um órgão muito frágil, pessoas que não têm conhecimento jurídico, não conhecem. Então, a organização é muito frágil. Então, assim, realmente é necessário repensar todo, porque não adianta você idealizar um órgão que tem uma ideia tão boa, mas que para se executar essa ideia existem tantas fragilidades. Então, poxa, será que as pessoas que estão lá são as pessoas que melhor representam a comunidade local? É algo a se pensar. Doutor Sacha, aproveitando até ainda sobre as eleições, nós temos aqui uma pergunta da nossa telespectadora Cleide, do Belo Horizonte. Ela pergunta se ainda é possível fazer denúncias sobre as eleições do Conselho Tutelar. Sim, é possível fazer denúncias, né? Porque, veja, qual é a única sanção que nós temos, né? Como eu estava falando, não configura crime. Mas a única sanção que nós temos é o seguinte: olha, um dos requisitos, como o Joyce colocou, é o quê? É você ter idoneidade moral. Como você vai esperar idoneidade moral de um candidato que fraudou as regras para chegar onde está? Olha, um candidato que vai ter que proteger a criança, os direitos da criança, vai ter que fazer a lei ser observada se ele não observar a lei para estar onde ele está. Então, a gente não pode esperar a idoneidade moral desses candidatos, né? Nós, no último mês, nós passamos muito tempo investigando. Hoje mesmo nós entramos com ação contra 3 candidatos, né? Agora, bem, o canal continua aberto, né, para denunciar. Agora, a questão não adianta só falar que ouviu dizer, tem que ter provas, né? Porque no direito se faz através de provas, né? Mas aí, no caso, há um prazo para isso? Não há. Não há, porque aí já é diferente do processo eleitoral. Porque o requisito da idoneidade moral é um requisito permanente, né? Ele é antes para a candidatura e para o exercício do mandato, né? Então, não existe prazo não. Se ficar configurado que ele fraudou as eleições de alguma forma, ele pode vir a ter cassado o seu mandato. E pertinente a essa questão também, há algum procedimento administrativo ou judicial para apuração dessas condutas indevidas?
Olha, uma das fragilidades dessas eleições também é porque por não existir uma equipe destinada do município para fazer a fiscalização ou da justiça, o que acontece? As pessoas do município, do Condica, que estavam trabalhando, fiscalizando, basicamente não tinham a menor condição de fiscalizar nada, estavam totalmente voltados a organizar os eleitores e as filas quilométricas que havia lá. Então, em Mossoró, só havia, basicamente, o Ministério Público, ou seja, eu e a minha equipe, rodando a cidade toda, correndo atrás de van e atrás de candidato que estava fraudando as eleições, né? Então, aí veja, quais são os mecanismos que existem atualmente? Existem duas formas de você trazer essa denúncia. Ou você pode trazer essa denúncia numa via administrativa, levando para o Conselho Municipal dos Direitos, porque ele é um órgão que fiscaliza, ele delibera e fiscaliza, né? Ou você pode também mandar isso para o Ministério Público, que a gente vai analisar, ver se tem elementos, se tem prova, né? O grande complicador, de fato, é a prova, né? Se tiver elementos, se tiver testemunhas, aí a gente vai apurar, né? Então, assim, você tem dois caminhos. Ou acionar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou acionar lá a Promotoria da Infância e da Juventude aqui de Mossoró, que a gente vai apurar também se temos elementos para entrar com essa ação contra um candidato que tenha corrompido ou se corrompido, né? E Lorena, aqui do Alto de São Manuel, ela pergunta, doutor Sacha, qual o papel dos agentes de proteção da vara da infância e qual a diferença entre esses agentes e os conselheiros tutelares? Você perguntando. Ótimo. Os agentes de proteção, eles trabalham para quem? O Conselho Tutelar, como foi dito, é um órgão autônomo. Eles não trabalham para ninguém, né? Eles estão vinculados ao município, mas eles têm autonomia. A mesma autonomia que um juiz tem para decidir, a mesma autonomia que um promotor tem para ajuizar ou não ajuizar uma ação, de acordo com a sua consciência e com as provas que ele tem, a mesma autonomia o Conselho Tutelar tem, com a única diferença. Enquanto a autonomia do juiz e promotor é individual, o Conselho Tutelar é um órgão colegiado, então é a autonomia do órgão. Aquele órgão tem autonomia para decidir qual medida aplicar para aquela criança, né? Já os agentes de proteção, o que são essas pessoas? Quem são essas pessoas? São, como o nome está dizendo, agentes, pessoas que estão ligadas ao juiz da comarca. Por quê? E como é que eles vão trabalhar? De forma preventiva. Porque existem no Estatuto da Criança e do Adolescente várias normas de prevenção. Então, por exemplo, vai falar, quando for ter uma festa em Mossoró, a faixa etária mínima para entrar naquela festa, quem vai disciplinar isso é o juiz, a juíza aqui no caso de Mossoró, é 14 anos. Criança não pode entrar desacompanhada dos pais até a idade de 12 anos. E vai estabelecer algumas normas. Por exemplo, criança não pode viajar desacompanhada de um responsável, não pode ser hospedada em um hotel sem os pais. Então, essas são várias normas de prevenção. O papel dos agentes de proteção é como se eles fossem os olhos e as pernas do juiz, que tem que estabelecer essas normas, regulando várias normas de prevenção local. Como o juiz é só uma pessoa, ele precisa de seriam auxiliares, né? Justamente fiscalizar se aquelas normas elas estão sendo cumpridas. Exatamente. E aí, em caso de não, né, de haver violação, eles tomarem as medidas cabíveis, lavrar auto, Exatamente. né? Eles lavram auto de infração, eles remetem aquilo para a Justiça, para o Ministério Público, para que sejam aí autuados e punidos aqueles que desrespeitarem, né? Um problema que a gente tem aqui em Mossoró, situações de adolescentes entrando em motel, né, assim, que a lei não permite, obviamente, né? Então, assim, essas questões todas, essas várias normas, várias instâncias, desde as festas, né, até rodoviárias e estabelecimentos, eles vão ajudar o juiz nesse papel de fiscalizar. Doutor Sacha, o ECA, como já foi falado aqui, ele traz diversas disposições que abrangem desde, como o senhor acabou de citar, questões, requisitos para viagem de menores, questão de produtos e serviços destinados a crianças e adolescentes, questão de espetáculos, né, destinados a esse público. Então, muitas pessoas acabam dizendo que o Conselho Tutelar, ele interfere na questão da família, da educação dos filhos, do funcionamento das escolas. E então nós gostaríamos de saber qual o limite de atuação do Conselho Tutelar. Olha, o limite, o Estatuto vai estabelecer, lá no artigo 100, parágrafo único dele, ele vai estabelecer princípios que regem a aplicação das medidas de proteção. Portanto, regem tanto a atividade do Conselho Tutelar, como do juiz, como do promotor de justiça. Esses princípios nos regem. E um desses princípios que é fundamental é a prevalência da família. Então, o Conselho Tutelar,
nem o Ministério Público, nem o Judiciário pode ter a pretensão de querer se substituir à família. Não. O papel do Conselho Tutelar é, pelo contrário, é o que a gente chama de empoderar, dar força para aquela família, para que a família tenha condição de cumprir o seu papel naqueles casos em que há um tipo de fragilidade, de vulnerabilidade social, né? Então o papel do Conselho Tutelar é não interferir, entrar na família, dizendo o que é melhor, o que deixa de ser, mas sobretudo verificar se aquela família está cumprindo bem o seu papel, se a criança está indo para a escola, se a criança está sendo amada, se está sendo protegida, e se eventualmente a família está falhando, procurar entender o porquê, sem preconceitos, por que aquela família está falando. Muitas vezes a criança está na rua, né? E orientar. Ajudar, dar o apoio Justamente. psicológico, o apoio Exato. através de uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Que faz todo o trabalho aí de apoio à própria família e também às crianças e os adolescentes quando necessário, né? Não é só apontar o erro e julgar e deixar a família desamparada e aquele menor desamparado ou tirar o menor do seio familiar, não. Há toda uma estrutura para se manter ali a criança com a família. Mas, infelizmente, há situações em que, após o estudo, né, todo o estudo da equipe, se verifica que ali nem sempre é o ambiente mais adequado para que a criança permaneça. Né? É uma das medidas, né, que o ECA traz, justamente a inclusão dos pais ou dos responsáveis em programas de assistência, né, para tentar encontrar o porquê da atitude, da conduta daquela criança e daquele adolescente. E quando a gente pensa logo em conselho tutelar, muitas pessoas pensam logo na perda, né, do poder familiar. E isso acontece em último caso, né? Exatamente. Então, nós não podemos ver o conselho tutelar, como muitas pessoas enxergam como uma figura realmente, como eu acabei de fazer na pergunta, uma figura de intromissão na instituição familiar. E a verdade não é essa, né? É verdade. E, na verdade, assim, o Conselho Tutelar, nesse processo, é justamente o que vocês colocaram, dar meios para que a família possa se sustentar. Agora, qual é o grande papel? Existem situações em que, de fato, a gente vai começar a cogitar da perda do poder familiar por conta da negligência dos pais. Mas qual é o papel do Conselho Tutelar nesse processo? O Conselho Tutelar, ele deve ser, muitas vezes ele não faz isso a contento, né, mas ele deve ser o termômetro que vai dizendo, olha, essa família hoje está com a temperatura tranquila, mas daqui a pouco está começando a esquentar, está com 37, 38, 39, 40 graus de febre, tem que acionar o medicamento. Qual é o medicamento? Através da justiça. Né? O problema é que muitas vezes o Conselho Tutelar, ele não faz um acompanhamento que se espera do órgão. Então, muitas vezes, aquela criança, o direito dela, a família dela, está lá com 39, 40 graus de febre há meses, e há uma lentidão em acionar os órgãos da justiça. Então, o desafio do Conselho Tutelar é atuar para que não chegue nem até febre, né? Para que possa ter uma atuação preventiva, para resguardar aquele direito mesmo. Esse é o grande papel do Conselho Tutelar, é poder agilizar, desburocratizar o atendimento à criança e adolescente. Doutor Sacha, voltando até um pouco aí às eleições, sim. Parece que o nosso telespectador gostou aí do tema aí da eleição do Conselho Tutelar. Cláudio, do aeroporto, ele pergunta se há infiltração dos políticos tradicionais nas eleições do Conselho Tutelar e como coibir. Olha, existe, né? Esse é um dos grandes receios dessas eleições unificadas. As eleições unificadas acontecem um ano antes das eleições municipais, né? Então, sempre se houve esse receio, né, de abuso de poder político, né? Aqui, em Mossoró, nós ouvimos falar de um dos candidatos, né, não vou dizer se é mulher ou se é homem, que teria vindo de forma mais forte, né, mas a gente não teve prova, então não pode entrar com ação se você não tem prova. Mas, de forma geral, há uma mistura, né, assim, da política ordinária com essa política do Conselho Tutelar, que é uma política de atendimento à criança e ao adolescente. Mas então, acaba havendo um desvirtuamento, até mesmo interesse, que geralmente os conselheiros surgem de bairros, né, de lideranças políticas de bairro. Exatamente. Aí, o que é que o político visualiza? Pega aquela pessoa que vai ter influência maior no bairro e lança como conselheiro, e aí ele já garante aí a influência do conselheiro na próxima candidatura. Exatamente. Né? Essa infelizmente. É a triste realidade, mas é isso mesmo que acontece. Ou então a pessoa assim, não, eu vou pegar esse conselho, vou apoiar, ano que vem eu vou me lançar vereador
ou prefeito, ou enfim, vou apoiar e no ano que vem ele vai me apoiar. Então é uma moeda de troca, né? Exato. Moeda onde a criança e adolescente não tem nada a ver com aquilo. Quem vai sair perdendo vai ser a criança e adolescente, né? Infelizmente, acontece e é mais uma fragilidade da lei. Deveria existir penas para esse tipo de conduta, né? Em que pese que o edital do Condic dizia que não pode ter, os candidatos que concorreram sabiam que não podia ter transporte de eleitor, que não podia comprar votos, que não podia vincular a sua campanha aos políticos. Não podia, mas muitos fizeram, né? Infelizmente, muitos fizeram. E, infelizmente, não pegamos todos, né? Doutor Sacha, é realmente muito instigante, muito interessante tratar sobre esse tema, né, que é a criança e o adolescente, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Okay. Nós poderíamos continuar aqui conversando porque o papo estava muito agradável, né, Sheila? Com certeza. Nós agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade em vir conversar conosco, trazer este tema, trazer mais informação para a nossa população sobre o Conselho Tutelar, que poucas vezes é abordado como deveria ser. E nós deixamos desde já o convite para o senhor retornar, quem sabe com outros temas, ou então para voltar também a falar um pouco sobre o Conselho Tutelar. Um prazer, como você realmente bem colocou, Joyce, Sheila. Infelizmente esses temas não são tão debatidos, precisariam ser mais debatidos, né? E para mim é um prazer poder estar aqui esclarecendo, conversando, trocando, refletindo, né? Porque esse tema é absolutamente necessário. O Brasil, ele sofre de um grande mal. Ele tem leis excelentes que não são executadas em várias áreas, na área do meio ambiente, na área da mulher, na área do idoso, na área da criança e adolescente. Temos grandes leis, mas não são executadas. E o debate suscita a reflexão e a cobrança, então isso é muito importante. Então eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada, doutor Sacha. E sempre que quiser voltar aqui ao nosso programa, fique à vontade, obrigado. Será muito bem-vindo e muito obrigada pela excelente explanação aqui do nosso tema. Cidadania vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique ligado. Cidadania é um programa sobre cidadão e seus direitos.